Pessoal, boa noite. Todo mundo me escuta? Boa noite, Hermínio. Boa noite. Boa noite, Hermínio. Pessoal, vamos começar então nossa primeira aula de controle de qualidade, né? Hoje a nossa aula nós vamos dividir aqui. A primeira parte nós vamos encerrar o conteúdo sobre embalagens, o que diz na farmacopeia, né? O que versa na farmacopeia sobre controle de qualidade de embalagens. E na segunda aula nós vamos discutir sobre o processo de simulação chamado Media Fill, que é um processo utilizado na indústria para simular a condição asséptica de invase. Então, na verdade, é uma continuidade mesmo do controle de qualidade de embalagens, mas é um processo estritamente industrial, né? Que é realizado e não é uma técnica da farmacopeia, ok? Foi desenvolvido pelas indústrias aí como uma maneira, um método de simular a esterilidade de embalagens. Joia? Então, vamos lá? Bom, na nossa última aula nós paramos aqui. Não sei se vocês se recordam, mas terminamos a aula com análise dessa caixa aqui padrão de um medicamento, né? Discutimos sobre embalagens, a legislação que define a fabricação de embalagens primárias, secundárias, principalmente a questão da caixa e da bula, né? Terminamos aqui vendo uma análise da estrutura, né? Da apresentação do layout dessa caixa de um medicamento padrão aqui no Brasil, né? De acordo com a nossa legislação. Bom, então vamos lá. Como eu disse, nós temos aí vários tipos de embalagem, né? Embalagem primária, embalagem secundária, que é a principal para a gente aqui. As embalagens primárias são aquelas que envasam o medicamento. Tem a função primária de proteger o medicamento de umidade, de luz, né, de oxidação, fotólise, hidrólise e oxidação, principalmente, né? E hoje nós temos as embalagens fracionáveis, que a gente pode dividir, né? Fracionar. Isso é muito importante em âmbito hospitalar, que os medicamentos são distribuídos, dispensados aí diariamente, de acordo com o sistema de dispensação de medicamentos, né? Mas o comprimido vai para o paciente uma dose unitária. Então, é importante que a indústria, principalmente a indústria que apresenta produtos para uso hospitalar, caixas hospitalares aí com 500 unidades de comprimido, até 1.000 unidades de comprimido, que ela já disponibilize seus medicamentos em embalagens primárias fracionáveis. Cada fração da embalagem, ela vem com o nome do medicamento, concentração, lote, validade. Então, diminui o trabalho. Não sei se vocês já viram alguma coisa de farmácia hospitalar, né? A disciplina que a gente tem no 8º período. Mas quando não existe isso, existe o trabalho do farmacêutico, da equipe da farmácia hospitalar, de picar as cartelas, fracionar comprimido por comprimido, embalar individualmente em saquinhos plásticos, né, pequenininhos, e ainda etiquetar com nome, concentração, data de validade, lote. Aqui nesse caso já não seria necessário isso, né, porque cada fração já apresenta essas informações que não podem ser perdidas. Isso pode acontecer em casa também. Às vezes nós temos uma cartela com 10 comprimidos, 20 comprimidos, e se você picar, você pode jogar fora ali e se desfazer da parte que tem a rastreabilidade, né? Lote, data de validade. Okay? Às vezes até o nome do medicamento, né? Algumas pessoas têm esse hábito de cortar medicamentos. Existe o hábito
de perder, né? Esse hábito pode levar aí à perda das informações, até do nome do medicamento. Às vezes você pica um comprimido só, você nem sabe depois que medicamento que é. Isso não é incomum, né? Essas embalagens são registradas na Anvisa e são facilmente identificadas pela inscrição embalagem fracionável no rótulo da embalagem secundária, na caixa, né? Então, para uso hospitalar, seria o ideal. Sabemos que a utilização de medicamentos aí em âmbito hospitalar é mais comum da gente encontrar ampola, né? Medicamentos injetáveis, né? Grande maioria dos medicamentos de uso hospitalar são apresentados em ampola. Mas, obviamente, a gente tem também solução, suspensão de uso oral, comprimido. E isso é uma dificuldade que a gente tem, principalmente solução, né? Pensa aí em dispensação de gotas, de xaropes para pacientes internados. Você não manda o frasco inteiro para o paciente, isso é fracionado, né? Isso a gente vai ver aí na nossa próxima disciplina de farmácia hospitalar, próximos períodos. A dose unitária deve ser rotulada de modo apropriado para que você tenha a identificação do produto com nome comercial ou, se for genérico, né, a denominação comum aí brasileira, nome do princípio ativo, né, qualidade ou concentração, nome do fabricante e número de lote para assegurar a identificação e rastreabilidade do medicamento. Né? Vejam aqui, validade, né? Também, registro no Ministério. Então, cada fração da embalagem apresenta informações sobre o medicamento, todas as informações aqui necessárias. E ainda vem o exige a bula embaixo aqui, né? Novas tecnologias aí. Então, definição clássica. Todo material que envolve um produto, visando garantir a preservação de suas características durante o transporte, armazenamento e consumo. Esse é o conceito geral de embalagem, né? Hoje, a gente tem ainda a função técnico-econômica, com o objetivo de minimizar custos logísticos e maximizar vendas. A questão de maximizar vendas aqui, de imagem, de marketing, tá até naquele vídeo que eu coloquei para vocês aí da Associação Brasileira de Cosmetologia, que, claro, que o medicamento também pode ser reconhecido pela sua caixa, o laboratório, né, pelo layout da caixa, pelas cores, você consegue identificar a marca, o laboratório que produziu aquele medicamento, né? Mas em cosméticos isso é ainda um pouco mais importante, né? Um pouco mais relevante, porque o cosmético se vende pela embalagem também, ao contrário dos medicamentos, né? Que não é bem assim. Os cosméticos se vendem pelo formato do frasco, né? Pelas cores. Então, assim, é um mundo um pouco diferente, né? Apesar de ser também de nosso âmbito, nossa atuação profissional. A cosmetologia, a estética, ela funciona um pouco diferente, né, do que é tido para a gente aí como tratamentos funcionais, né, de patologias. Existe um grande esforço das indústrias de cosméticos e dermocosméticos com relação a essa produção e esse layout dessas embalagens para venda, né, do medicamento, do cosmético, pela identificação visual, né? Pela satisfação visual do produto. Às vezes o produto nem é tão bom nada, mas a embalagem vende o produto, né? Bom, então função aí. Primeiro é função de proteção. Efeitos ambientais, proteger da ação de água, umidade, gases, odores, micro-organismos, ou sujidade aí do ambiente, como poeira, choques, vibrações, força de compressão. Então, isso tudo é uma função primária de proteção das embalagens que estão em contato direto com o medicamento, que é a embalagem primária.
Parte essencial do processo de preservação do produto e da determinação do seu prazo de validade, ok? Então, a embalagem está diretamente relacionada com a preservação do produto, então, consequentemente, ela tem uma relação direta com o prazo de validade. Imaginem vocês que né, isso é óbvio, né? Um medicamento que não está bem envasado, ele vai perder estabilidade físico-química e microbiológica numa velocidade maior. Então, se eu mantenho um medicamento por meio da sua embalagem, protegido de água, de oxigênio, de luz, ele vai ter o prazo de validade preconizado ali, que foi definido, né? Caso isso não ocorra, caso a embalagem não seja adequada para aquele medicamento, para aquele princípio ativo, para os componentes daquela formulação, esse prazo de validade ele é menor ou ele né, vai se expirar antes aí, ok? Então, a proteção da embalagem é muito importante com relação à determinação final de prazos de validade. Depois, a conveniência, fácil manuseio, abertura e uso pelos consumidores, pelos usuários aí dos medicamentos. Temos aí, exemplo, embalagens de monodose, né, de doses individualizadas. Alguns medicamentos são apresentados em doses múltiplas, como eu disse, né? Então, você precisa de pegar o medicamento ali, abrir, por exemplo, um frasco. Imagina um medicamento que vem da farmácia de manipulação em cápsula. Você vai abrir o frasco e se tem 30, 60, 90 cápsulas, você vai ter que tirar unitariamente de um em um. Então, isso pode, de certo modo, promover uma perda de estabilidade, uma absorção de água do ambiente, uma contaminação microbiana, diferente das embalagens de monodose, que são individualizadas. Pensem também nos sprays, essas bombinhas que as doses são individualizadas, né? E isso ajuda também na uniformidade de conteúdo. E também temos aí, pela questão da conveniência, facilidade de produção, estocagem e distribuição do produto. Outra função que é a função de comunicação, né? Como a gente disse aí, já viemos discutindo isso há mais tempo, do reconhecimento rápido de um produto pela identificação visual da marca, da caixa, da cor, né? Nós temos aí caixinhas azuis, temos caixinhas verdes, né? Então isso leva visualmente à identificação do laboratório, da marca, do produto. Então, o medicamento se vende assim também, é uma das funções da embalagem. Bom, tipos de embalagens para sólidos. Que é uma embalagem primária, que diz essa classificação. Embalagem primária é aquela que entra em contato direto com o medicamento, é a primeira e a maior barreira de proteção do medicamento contra todos aqueles agentes que a gente viu, agentes ambientais, micro-organismos. Os materiais devem ser atóxicos, inertes, não reagir com o produto, nem ceder sabor ou odor ao medicamento, ao produto. Por exemplo, blisters, strips, frascos, sachês e medicamentos fracionáveis. Como nós identificamos ali, existe já a tecnologia de fracionamento da embalagem para que você tenha uma maior segurança, maior facilidade de uso aí, principalmente de manutenção dos dados. E a embalagem secundária é aquela que envolve a primária, seria a caixa, né? Cartuchos, displays, caixinhas, né? Depende aí de como o medicamento é disponibilizado, ok? E a bula entra como um tipo de embalagem, né? A gente vai ver aí que a bula, como tem informação, ela também é considerada embalagem, faz parte da embalagem secundária. A terciária é a forma em que normalmente os medicamentos são transportados e armazenados. Caixa de embarque que contém várias embalagens secundárias. Então, seria uma caixa com 100 caixas do comprimido, do medicamento, com 50 caixas.
Então, nós temos a primária, que reveste, protege o medicamento, seria o blister. Teria a caixa externa, a caixinha do medicamento, que é a embalagem secundária, e aquela caixa que vem da indústria, do laboratório, com 15, 20, 50, 100 caixas, a embalagem terciária. Ok? Hoje em dia, as indústrias investem em pesquisa e desenvolvimento de novos materiais para a produção de embalagem, principalmente com relação a custos, né? Possibilidade de utilização de sofisticados materiais de embalagem nos medicamentos, principalmente quando nós estamos nos referindo a injetáveis. Sempre tem um produto diferente, uma embalagem diferente, sistema fechado, né, para que no momento da utilização do medicamento você também não promova a contaminação. Imagine você que você vai pegar uma ampola e vai aplicar o medicamento para o paciente. Você pega a ampola, quebra e aplica. Então, você tem um espaço curto de tempo. Agora, um soro que vai ficar pingando ali, gotejando no paciente durante horas, às vezes, a possibilidade de uma contaminação é muito maior. Então, trabalha-se com sistema aberto, sistema fechado. Os soros, hoje em dia, são sistemas fechados, né? Os injetáveis de volumes maiores, 250 ml, 500 ml, 1 litro, justamente para facilitar o processo e também para minimizar os riscos de uma contaminação durante a administração. Otimização dos recursos utilizados e aumento da efetividade da embalagem, né? Requisitos para embalagem adequada, facilidade de manipulação pelo consumidor, garantia de inviolabilidade, tem lacres, né? Hoje, né? Transparência quando possível para você observar dentro, né, o conteúdo. Menor custo, fácil eliminação e reciclável de preferência. No processo produtivo, se padroniza materiais e formatos para que se aumente a produtividade e reduza os custos. Ok? Então, nós temos aí, como embalagens primárias, blisters, uma das embalagens mais atrativas por apresentar aí inúmeras vantagens e pode ser feito de PVC, PVDs e outros materiais aí de baixo custo. Possui várias possibilidades de barreira de luz, de umidade, de layout, de cor, de material. Pode tornar até o medicamento mais atrativo, né? Os strips é uma selagem de 2 laminados de alumínio, né? Existem os strips também hoje de plástico, tipo a cartelinha do AS, que vem no plásticozinho. Mas é mais comum a gente ver aquela de alumínio que você rasga, né? Que é colado assim, laminado. Baixa barreira, alta barreira de ar, vapores, luz, maleabilidade, baixo peso, você consegue dobrar o comprimido ali, né? Carregar num tamanho menor. E a desvantagem é que as embalagens são maiores e não permite a visualização do medicamento porque são laminados ou plásticos com cor, né? O AS, por exemplo, normalmente é rosa. Sachês usam medicamentos específicos como pós, pastilhas. Isso é muito comum na farmácia de manipulação, né? Hoje em dia nós temos aí diversos produtos que são dispensados em sachê. Antigamente a gente chamava de papel, na farmácia de manipulação, papel medicamentoso, finam as doses individualizadas, dobradas. O farmacêutico tinha o trabalho de colocar dose por dose nos papeizinhos, papel manteiga, e dobrar. Então, era um sachê, né? Mas não com a tecnologia que a gente tem hoje aí de selagem, né? Que você pega e já compra prontinho o sachê, invasa ali dentro o produto que você quer, né? E sela, individualizando as doses, não é verdade? Então, a gente tem essa facilidade e também auxilia na adesão ao tratamento, né? O paciente tem tudo individualizado ali. Diferente de quando você disponibiliza um medicamento multidose em pó, num frasco, como um sal de fruta, por exemplo. E aí, quanto que você vai tomar? Então, assim, a dose vai depender muito da pessoa. É uma colher, mas uma colher de uma pessoa nunca é igual a colher da outra, né? Você não tem... São, obviamente, medicamentos de grande janela terapêutica. Toxicidade baixa, né? Porque a variação da dose é muito grande de pessoa para pessoa. Então, existe a grande necessidade de, para
medicamentos em pó, que não tem essa flexibilização aí devido à janela terapêutica, devido à toxicidade e da necessidade de uma manutenção, de que sejam envasados em sachês individualizados. Diversos materiais como papel, combinação de laminados com alumínio, alguns também material em plástico, são muito utilizados. Papel e poli, né, que são polímeros. A barreira de umidade e luz é determinada pelo tipo de material utilizado. Claro, um sachê com papel laminado vai oferecer uma barreira muito maior contra umidade e luz do que um papel medicamentoso, como eu expliquei para vocês aí, que antigamente era um papel manteiga. Havia absorção, né? E maleáveis e inquebráveis, não é verdade? Os sachês têm essa característica. Frascos de vidros e PETs. PETs polietileno, né, principalmente, mas outros polímeros também aí, mas é o mais utilizado. Embalagens de vitaminas, suplementos alimentares, injetáveis de maneira geral, né? Então aqui vitaminas e suplementos alimentares para uso oral e injetáveis, ampolas e frasco ampola. Existem no mercado inúmeras formas para serem utilizadas como embalagem primária de medicamentos sólidos. Por isso, uma análise técnica e econômica deve ser realizada cuidadosamente para a definição da embalagem mais adequada. A análise econômica, obviamente, a indústria quer reduzir custo, até porque isso reduz o custo para o usuário também, né? E temos também a análise técnica, que vai definir qual produto, qual tipo de embalagem, qual a necessidade daquele medicamento de ser embalado em um strip, por exemplo, para que eu não tenha contato com luminosidade, né? Não entre em contato com a luz. Ou se não é essa necessidade, pode ser um blister com plástico ali, né? Um polímero branco, transparente. O transparente é comum, o branco também é comum. O transparente você vê o comprimido, o branco você já não vê, né? E o já vê menos um pouco, né? E o strip você já não vê nada, né? Você não tem como observar o medicamento dentro do blister, né? As embalagens secundárias, além da função de comunicação, a embalagem secundária deve conter itens que garantam a inviolabilidade e a falsificação, como o uso de tintas reativas, selos holográficos. Isso hoje é muito comum, né? Aquele selinho que você raspa com metal e ele aparece o nome da marca, código de segurança, data matrix, aquela leitura de QR Code. Então, a embalagem secundária hoje ela traz também uma maneira de rastreabilidade e de garantia de inviolabilidade e de que o produto não é falsificado. Ok? Então, para a gente encerrar aqui, as embalagens, elas de medicamento e de cosmético, né? Elas têm a função de acondicionamento, manutenção de padrões de qualidade, estabilidade físico-química microbiológica e identidade, okay? Observação da marca do produto e identificação a partir de alguma estratégia da empresa, né? De cor ou de alguma figura, alguma coisa que está relacionada ali diretamente à marca, ok? Imagem e marketing, investimento e também a questão da responsabilidade, tanto com os usuários quanto com a responsabilidade socioambiental, né? Hoje em dia busca-se embalagens aí que sejam recicláveis e de fácil descarte, né? Embalagem de papel você pode jogar diretamente no lixo comum. Aí é o vidro, será que pode? Né? Então, nós temos a busca por produtos que possam ser facilmente descartados e facilmente reciclados. Ok? Então, nós vamos encerrar essa primeira aula agora. Daqui a pouco a gente volta com a nossa segunda aula sobre o processo de invase asséptico, tá? Estéreo, ok? Então, daqui a alguns minutos, nós estamos de volta, tá bom? Até daqui a pouco, pessoal. Uou.